Bandeira, John Textor vai continuar à frente da SAF do Botafogo, afinal? Por enquanto, existe uma indefinição. Aí vocês podem me perguntar, havia uma indefinição já há alguns meses, só que há reuniões, conversas, o clube associativo que tem 10% ainda da SAF do Botafogo, e a Eagle tem 90%, o Textor ainda é o acionista majoritário na Eagle. Só que ele pegou aquele empréstimo muito alto com o Grupo Ares, um fundo norte-americano, e com a própria Eagle para comprar o Lyon. A partir dali ele começou a se enrolar um pouco e colocou também o futebol do Botafogo como garantia. O tempo foi passando, ele teve problemas na França, mas lá na França, até fazendo aqui uma pequena defesa, foi algo muito mais político. O pessoal da França queria o Textor fora, ele bateu de frente, como bateu aqui em 2023, lá ele bateu muito de frente com o Paris Saint-Germain, com a federação, teve problemas e acabou saindo, se deu força para quem ele devia, para os credores, no caso, Eagle e Ares. Então ele ficou de frente só aqui no Botafogo. Só que a Eagle e o Grupo Ares também não querem o Textor à frente do Botafogo, ao passo que também não podem sufocar o clube porque é um ativo da Eagle e o Textor deve ao Grupo Ares. O que está acontecendo? Em dado momento de 2025, o clube social mostrou apoio total ao John Textor. Fez o Botafogo campeão, melhorou o clube, continua estruturando a instituição, mas o Botafogo tem que continuar, tem que caminhar. E o Textor está sufocado politicamente, mas também economicamente. Ele não consegue mais garantir que vai ter como dar sequência à força que o Botafogo tem hoje também estrutural e principalmente financeira. Principalmente se o Grupo Ares e se a Eagle continuarem também sufocando o acionista majoritário do Botafogo. A partir disso, o clube social percebeu que o Textor não tem como dar essa garantia, porque ele chegou a conversar, teve muita troca com o Marinakis, o grego lá, o dono do Nottingham Forest, para recomprar o Botafogo e acabar com o imbróglio, com a Eagle e com o Grupo Ares. Só que as conversas aconteceram, o Botafogo vendeu o jogador para o Nottingham e ainda não avançou muito além disso. Então o Textor, no momento, parece não conseguir dar garantias ao clube social também de que pode continuar à frente do Botafogo e mantendo o clube saudável financeiramente. Então, hoje, o João Paulo, presidente do Botafogo, e o pessoal do associativo está mais distante do Textor e mais próximo da Eagle, para entender o que pode acontecer daqui para frente. Ou seja, o Textor perdeu força primeiro dentro da própria empresa, da Eagle, depois perdeu força com o clube social. Ele era muito colado com o ex-presidente Durcésio, tinha ótima relação com o João Paulo Magalhães, atual presidente do clube associativo, mas agora essa relação está estremecida e o John Textor não consegue, pelo menos por hora, mostrar ao clube que tem capacidade para garantir um futuro saudável. Embora o Botafogo tenha como garantir um futuro saudável, eu já disse aqui algumas vezes, já apareceu gente interessada em comprar o clube, em comprar o futebol do Botafogo, mas é claro que a torcida também fica com receio, porque o Textor chegou aqui, mudou tudo muito rápido e as coisas aconteceram, inclusive culminando com 2 títulos importantíssimos. Então é importante que todo mundo que está ouvindo, está acompanhando, não só os botafoguenses, mas as pessoas da imprensa também, entendam com calma, porque isso não se resolve de um dia para o outro. A Eagle tinha colocado Christopher Malon para ser o responsável por tomar conta aqui das ações do Textor à frente do Botafogo, praticamente de forma exclusiva, para entender o que ele estava fazendo economicamente, porque é o dinheiro da Eagle também. Só que o Christopher Malon pediu recentemente para sair. No dia 15 de outubro agora ele vai deixar a Eagle. E aí o Grupo Ares coloca mais 3 pessoas para o Textor escolher uma para ficar aqui tomando conta do que ele vem fazendo e do que ele vai fazer para frente. Então, alguns embrólios. Não é simples, não é uma situação para você chegar e definir. Eu sou pró-Textor, ou então eu sou contra o Textor, eu sou pró-Eagle, eu sou contra a Eagle, eu estou contra o clube associativo. A gente sabe, e com razão, na torcida do Botafogo, o clube associativo é mal visto. Assim, as pessoas que geriram o Botafogo nas últimas décadas, que levaram o Botafogo a uma condição de quase falência, ainda passeiam pelo clube normalmente. Então o pessoal tem muito pé atrás, com razão, mas é um momento de ter mais calma, ouvir, interpretar, entender, porque não sai tudo na mídia, ainda tem isso, e aos poucos isso vai ser resolvido. E é bom para o Botafogo, aí falando do futebol, que seja resolvido de forma breve, embora eu não acredite tanto, porque isso influencia diretamente no campo.
possibilidade de atrasar ou não atrasar, ainda não tem isso, o Botafogo está pagando em dia, mas tem classificar para Libertadores, para ano que vem ter receita garantida de televisão, visibilidade e tudo mais. Então é uma situação peculiar, não diria que é uma crise completa no clube, porque, repito, o clube está pagando em dia, tem receita ainda, mas tem que ser definido logo para que no futuro breve o Botafogo consiga caminhar normalmente. Vocês da mídia, hein? Como você falou da mídia, não confiem em tudo que tá na mídia, não. Vocês da mídia, hein, garoto? Vocês agora, da imprensa? Todas as mídias. Vocês aí da imprensa. Agora é o seguinte, né? Ele deu uma cutucada no Vasco, né? A questão, não sei nem o que é que você falou do Vasco? Eu o John. não entendi. Ele deu uma cutucada no Vasco, né? Que ele falou que a Igor falou, não é a nós não somos o 777 Vasco. e não somos o Vasco. Não, nós não somos o Vasco. Até importante pontuar em cima disso, Ilan, rapidamente, porque ele... Queria ver ele fazer isso na frente do Garone, tá? Não tem problema, hein? O que Eu ia concordar com ele. Meu amigo ia mandar um monte de livro, mensagem no WhatsApp. Esse aqui eu escrevi, esse aqui foi meu amigo. Mas, a galera, como o Joãozinho disse nos bastidores aqui, a galera que não conhece o placar fechado não tá ligado. Só o placar aberto. O que você ia falar mais aí? Fala. Mas o Textor, ele falou isso, ele citou o Vasco, mas ele estava se defendendo, porque agora há também uma guerra de narrativas. Por isso que eu falei para ter cuidado. O pessoal do Clube Social vai falar bastante coisa, o Textor vai falar outra, e ele estava dizendo o seguinte, o Social tem 10%. Quando quiserem ajudar, vão ser bem-vindos. Mas eu ainda sou o acionista majoritário da Eagle. Mesmo ele perdendo força, ele quis se colocar como o mais alto ali, o mais alto cargo da Eagle. E aí ele falou sobre o Vasco, ele falou, e não somos o Vasco com a 777, aqui é diferente, o Social, né, não vai quebrar o que eu tenho, ele quis dizer isso, o Social não vai quebrar, não vai interromper o que eu faço à frente do Botafogo. Só que o Social, ao contrário do Vasco, está se juntando com o pessoal da Eagle. O Vasco não, o Social foi e tirou a 777 e pronto. Aqui nós temos 3 pilares, né? O Clube Social, o John Textor e o pessoal da Eagle. Quer dizer que ele falou, nós não somos o Vasco. Eu não deixava, hein, garoto? Eu não deixava. Não, eu ia concordar com ele. Eu ia falar, sem dúvida não é. Não vai sobrar pra mim, não. Eu não deixava, não. Olha aqui, deixa eu falar um negócio antes de passar pro Garone. É o seguinte, a gente não tá acostumado ainda, e não é o que vai acontecer com o Botafogo agora, a princípio, pelo que está dizendo o Bandeira, e muito menos, se for acontecer, não vai acontecer rapidamente. Mas a gente não está acostumado porque as SAFs são coisas relativamente recentes no Brasil, né? Sobretudo a lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é tudo muito recente. Então, pouquíssimas, se não uma ou duas, só trocaram de mãos. Até agora, acho que a do Cruzeiro mudou de mãos, né? Teve mais alguma? Sim. De clube grande. A do Vasco saiu da 777, mas ainda não trocou de mãos, né? Basicamente é isso. Com relevância, uma venda foi a do Cruzeiro. Então é isso. Mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, isso aí, fatalmente, todo mundo que é SAF, em algum momento vai acontecer. Em um ano, em 2, em 5, em 10, em 15 anos. Quem virar SAF, o John Textor, embora ele seja um Highlander, ele não vai viver para sempre. Ele daqui a 50 anos, ele não vai ser o dono da SAF do Botafogo, acho eu. A não ser que ele seja com 115, não sei quantos anos ele tem, mas tem uns 50, né? Tem 59, eu acho. 59. A não ser que ele tenha 110 anos e seja o dono da SAF, que Deus lhe dê muita saúde até lá, pode ser. Mas não é provável que daqui a 30, 40 anos o John Textor seja o dono da SAF do Botafogo. E assim por diante, com todas as outras SAFs. Na Europa acontece muito, né? anos. Não vai na trocar Europa de mão. Mesmo. Não é um negócio, oh meu Deus, não é oh meu Deus. Não, as SAFs, elas trocam de mãos em algum momento, né? Isso é um negócio que pode ser negociado, que pode ser vendido de um dono para o outro. A questão é se isso vai acontecer agora, e o Bandeira já detalhou bem qual é o quadro atual. Garone, mas voltando aqui, eu não deixava, hein? O Textor falou, nós não somos o Vasco. A primeira coisa que eu ia fazer era concordar com ele. O Garone vai falar, azar o seu. Daqui a pouco eu recebendo no WhatsApp livro, esse aqui é meu, esse aqui é do Dinamite. Se trabalhar mais uns 100 anos, talvez consiga. Não, brincadeira. Mas assim, até essa questão de SAF, a gente precisa lembrar que cada SAF é de um jeito, né? Porque assim, cada um tem um contrato de maneira diferente. Eu acho que ele falou até muito mais em relação, como foi a relação com a 777. A 777, por exemplo, ela perdeu o poder porque ela não completou o pagamento dela. Então, assim, a venda da SAF não entrou o dinheiro por completo. E aí, a partir do momento que começou a ter um risco do não pagamento, foi quando o Vasco foi à justiça, e aí o associativo, quando eu digo Vasco, é o caso associativo do Vasco, que é um dos sócios da SAF, a SAF não representa a venda completa, seria de 70% para 777, o Vasco ficaria com 30%.
não chegou a se concretizar a venda dos 70%. Por isso que o associativo do Vasco tomou de volta. Se eu não me engano, foi pago acho que 31%. Se eu não me engano, foi isso, ou 29%, e faltava 31%, mas era mais ou menos uma matemática dessa. Era isso? Não, ou 31, faltava 39, era mais ou menos uma conta assim. Acho que foi pago 31, equivalente a 310 milhões. Acho que foi esse valor. E por isso o Vasco foi lá e conseguiu na justiça, como não teve garantias. O Vasco chegou a pedir várias vezes garantia de que aconteceria o pagamento, tinha um prazo ali para dar. Quando o Vasco sentiu que já tinha problema, que os problemas não eram nem com o Vasco, né? Era um problema da empresa fora do Brasil. Tanto que o problema da 777 com o Vasco não foi só com o Vasco, foi um problema de quebra da empresa. A empresa faliu, vendeu outras equipes que tinha, inclusive, no exterior, e o Vasco vendo essa movimentação para proteger o clube, para proteger o futebol do clube. O associativo, né, na figura do Pedrinho, que era o presidente, entrou com uma ação para recuperar, para impedir que, por exemplo, o futebol do Vasco fosse para a mão de uma outra empresa que, por conta de uma dívida da 777 com outro. Então foi uma certa maneira ali para se proteger, tanto que o Vasco teve ganho de causa na justiça e conseguiu proteger. Tanto que agora a grande questão até da venda da SAF do Vasco passa por esse valor que não foi pago. Né? Então, assim, porque não chega a ter 70% da 777, mas ela tem um percentual ali de 29%, 31%, acho que é algo assim, que já foi pago. Então é dona de uma parte, outra parte ficou meio que obscura, porque não entrou investimento, então é algo que está na justiça ainda, e o Vasco associativo mantendo seus 30%, então pode vender aquela parte que não foi vendida, enfim. Então é uma situação bem diferente dessa do Botafogo, né? Que você já tem uma estrutura montada, você já tem definido muito claro os 90% da empresa e 10% do associativo, você já tem um processo que funcionou, um time que conseguiu montar um time campeão brasileiro e da Libertadores, então você já tem ali, o próprio associativo olha aquilo como, opa, peraí, também entregamos na mão de pessoas que fizeram um bom trabalho, pode não estar certo nesse momento, pode ter seus altos e baixos, mas que deu um resultado ali de imediato como o torcedor queria, como o clube queria. Então são realmente situações muito distintas. Eu não vou entrar nesse debate, a não ser pela brincadeira mesmo do Botafogo não é o Vasco, da Eagle não é a 777, porque acho que o tom dele nem foi nesse sentido. É que a relação mesmo da SAF entre esses sócios, né, entre quem comprou e o associativo, realmente é uma situação bem diferente entre os dois. Tá bom, tá legal, vamos aguardar, né? Eu acho que se você fizer uma enquete hoje com o torcedor do Botafogo, você até abordou esse assunto, mas vou te perguntar de uma forma mais direta. Fizer uma enquete com o torcedor do Botafogo. Você quer que o Textor continue como dono do Botafogo? Dono entre aspas, tá, gente? Dono do Botafogo, sim ou não? Quanto é que vai dar de sim e de não aí com o torcedor do Botafogo? A maior parte ainda vai apoiar, simplesmente por não querer o desconhecido. Tem receio de voltar ao que era. É meio isso, né? E aí é importante pontuar, primeiro em cima do que o Garoni falou, ficou muito bem definido esse percentual de venda, porque lá no início, em 2022, a SAF... Aliás, deixa eu fazer um jabá aqui, rápido. Jabá Não, mas é rápido. Isso aqui virou várzea, não, é porque muita gente não sabe. É um jabá a meu respeito. Tá bom, fale. Muita gente não sim. sabe. No dia 24 de dezembro de 2021, quem deu em primeira mão a informação sobre a SAF fui eu. Sobre a assinatura. Fabiano Bandeira, fui primeiro lá no Twitter, 2021, dezembro. Sempre que tem o Natal lá, a galera reposta. Aí depois eu fui Já fazer tinha minha pedido live. se dava bem o furo, hein? Não foi o maior furo Até no Natal. Brincadeira. Até no Dando Natal. furo no Natal, hein, rapaz? Cara, Natal tem negócio de peru, não, para com isso. Pois é. Para com esse negócio. E a galera brinca Cadê com o isso. papai? Dando papo aqui. Cadê o papo? Essa Faltou quinta o papo. série aí, cara. Mastigando o peru e dando perdendo furo. aqui, Que tá beleza certo. de Natal, hein, Bandeira? Mas só fazer esse jabá rápido. E aí o que acontece? Em 2022, quando de fato foi assinado o contrato vinculante, o Botafogo primeiro vendeu 80% e o Textor fez para o Botafogo sobreviver ali até o início da implementação da SAF. O Textor fez um empréstimo point de 50 milhões de reais à época. Como o clube social não iria devolver, ficou acordado que a partir de determinado momento esse dinheiro ficaria para o clube e mais 10% das ações para a Eagle. Então o Textor ficou com 90% a partir disso, até para detalhar a diferença entre Botafogo, Eagle e Vasco 777. E sobre esse receio, Ilan, do clube associativo retomar, isso por enquanto não é um ponto. O pessoal do social que está trabalhando lá hoje, pelo menos deixa bem claro que a ideia não é retomar o clube, não é fazer justamente o que o Pedrinho fez. A ideia é olhar pelo Botafogo, é que eu estou tentando equilibrar bem as coisas, o lado do Textor, o lado do que o social fala, o lado da Eagle também. A ideia é
o Botafogo consiga continuar tranquilamente do jeito que vem e evoluindo. Eu conversei no sábado com um profissional que trabalha no Botafogo, no dia a dia mesmo do futebol, e estava falando sobre estrutura. E a estrutura, assim, melhorou, mas muito de 2022 para cá, isso é óbvio, é nítido. Quem já foi ao CT sabe como está. E essa pessoa me falou que continua evoluindo. Tem obra lá para a área molhada, por exemplo, espetacular, que era até para ser inaugurada em agosto, mas vai ser agora no final do ano. Então, muita coisa ainda acontecendo no Botafogo, mas muita coisa também vai depender do fim desse imbróglio. Como eu disse, é aguardar. Será que a gente bate esse recorde? Breno Monsef, daqui a pouco tem promoção no YouTube, tá? No YouTube não, no WhatsApp, pra você que deixar o like no YouTube, no Transamérica Esportes RJ. Ô glorioso, meu grande amor, fala do fogão, meu caro Rodrigo Brandão. Breno, hoje nós vamos falar sobre uma situação que vem se tornando cada vez mais recorrente no Botafogo. O time não consegue ter poder de reação. Sempre que sai atrás do marcador, parece que a equipe sente e não tem poder para buscar o empate ou virar. Isso aconteceu contra o Inter no último sábado, e o técnico David Ancelotti já tinha falado isso em outras coletivas, falou mais uma vez no sábado. Vamos ouvir o técnico italiano. Como vamos progredir? Procurando melhorar, ter mais continuidade, ter melhor capacidade de adaptação nos jogos, nas condições do jogo, nos momentos difíceis. Somos um time que quando tem um placar negativo não consegue jogar. Esse é um problema que já tivemos muitas vezes. Então assim vamos progredir, trabalhando e procurando melhorar nesses aspectos. Vamos aos números, Breno. Eu peguei um recorte dos últimos 10 jogos. Foram 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Pegando só empates e derrotas, foram 7 jogos. Com exceção do jogo da volta contra o Vasco pela Copa do Brasil, em todos os outros, ou o Botafogo saiu na frente e permitiu o empate, ou o Botafogo saiu atrás e não teve forças para empatar ou virar. Nos empates contra o Vasco, no jogo de ida em São Januário, Mirassol no Newton Santos e Grêmio em Porto Alegre. Botafogo saiu na frente e permitiu o empate. Já nas derrotas para Inter, Fluminense e São Paulo, o Botafogo simplesmente tomou os gols e não fez nenhum. Foram 5 gols contra a sua meta, nenhum a favor. O David Ancelotti terá 10 dias até o clássico contra o Flamengo para buscar soluções quanto a esse problema. O jogo vai ser no dia 15, no estádio Newton Santos, onde a equipe até tem conseguido bons resultados. Mas diante do Flamengo, a equipe vai precisar comprovar esse bom momento em casa, de preferência sem precisar correr atrás do resultado. Como os números mostram, o Botafogo não vem conseguindo fazer isso. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Cara, a pressão pra cima do David tá tão grande, mas eu achei que do sábado foi menor. Você não achou, não, a pressão pra cima do David Ancelotti? Pelo menos nas redes sociais, assim, pelo que eu vi da galera. É porque a galera olhou muito pra questão da arbitragem, né? E isso acaba tirando o foco também. E são duas coisas que podem andar juntas, né? A arbitragem foi covarde contra o Botafogo e o time do David Ancelotti dá dó de assistir. Irmão, é de uma irritação, Breno, porque assim, em alguns momentos o David até consegue encaixar algumas boas partidas, né? Contra o Atlético Mineiro se superou, o primeiro tempo contra o Mirassol, mas quando vai jogar mal, meu amigo, é de um desânimo, assim, é um time que mistura apatia com desorganização. E aí eu entendo o torcedor pé da vida também, mas é isso. As duas coisas andaram juntas ali. Me parece que se a arbitragem também não tivesse errado contra o Botafogo, o próprio Botafogo daria um jeito de complicar o jogo, não apresentaria um futebol coeso, equilibrado. E eu também já falei aqui pro torcedor, irmão, se você tá esperando o Botafogo tendo regularidade em 2025, meu amigo, me desculpa, você está perdendo tempo. Vamos torcer aqui pro nosso fogão encaixar umas vitóriazinhas espaçadas aí no campeonato. Acabar o ano, pra conseguir bater G4, na pior das hipóteses G6, pra não perder de 0, porque se terminar a temporada também, com tantas frustrações e sem vaga em Libertadores, meu amigo, o mundo vai desabar na cabeça de quem trabalha no Botafogo. Mas é isso, as duas coisas andaram juntas, um Botafogo apático, assim, chato mesmo, insuportável de se assistir, e uma arbitragem covarde. Ó, o Kempachi falou que o David tem prazo de validade e acha que é o último jogo do ano. A Cigana Vascaína tá por aqui também. O Márcio Moreira. Sei não, Breno, mas acho que o Rodolfo Dias é zoação. E pior que não, eu conheci um que é jornalista, inclusive, o Rodolfo Dias. Um abraço pra ele, inclusive. Não sei se foi o que me seguiu, não é não, cara. Ó, o Diogo Nascimento tá por aqui também. Falou que pelo Botafogo, Como é que você viu, Rodolfo? O Textor deveria demitir o Ancelotinho, uma vez que ele demitiu o outro técnico pela mesma coisa. Mas você quer mais uma demissão, mais uma troca em outubro. Vai virar Olha 2023, a zona que é o pô. Botafogo, irmão. 2023, o Botafogo anunciou técnico em novembro, pô. Calma, não vai embora ainda.
Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.